Atenção porque vai começar a aula de História. Olá, alunos da Rede Municipal de Educação, especialmente você que faz parte dos 7º anos e do EJA 3. Eu sou o professor Adriano e hoje nós teremos mais uma aula de História, a aula número 10. Então contamos com a sua colaboração. Quem não está com os materiais aí por perto, corre, pega caderno, caneta, lápis, enfim, os materiais necessários para vocês fazerem possíveis anotações no decorrer da aula, beleza? Então vamos lá para mais uma aula de História. Na nossa aula de hoje, galera, nós vamos falar sobre a colonização espanhola na América, resistências, acomodações, práticas culturais e a formação do Novo Mundo. Então contamos com a sua colaboração. Eu vou tentar ser o mais objetivo possível, beleza? Então prestem atenção, é um assunto muito importante. Nós vamos começar falando, gente, sobre dois modelos de colonização. Tem a colonização de povoamento, como o próprio nome deixa bem evidente, o que é uma colonização de povoamento. Na colonização de povoamento, gente, o principal objetivo ali é povoar. Colonização de povoamento, o objetivo é povoar, é colonizar, é tornar aquele local habitado. Então, na colonização de povoamento, quem pratica esse tipo de colonização, seu objetivo, né, a pessoa está ali para povoar, para habitar aquele determinado local, aquele determinado território. Já a colonização de exploração, como o nome também deixa bem evidente, o principal objetivo é explorar, é tentar encontrar ali naquele território, naquele local, alguma coisa que gere capital, dinheiro, né? Ouro, prata, diamante, enfim. Então, são esses dois tipos de colonização. A colonização de povoamento, o objetivo povoar, tornar o local habitado, construir casas, enfim. E a colonização de exploração, principal objetivo, explorar. Tentar encontrar ali riquezas, alguma coisa que gere capital, dinheiro. Ok? Uma observação importante. Em muitas colônias existia o monopólio comercial. A gente vai encontrar o monopólio comercial aqui no Brasil, né, Portugal, enquanto nós éramos colônias de Portugal, praticou muito aqui o monopólio comercial. A gente também vai encontrar o monopólio comercial em algumas colônias espanholas. Então, quando a gente fala nessa relação entre metrópole e colônia, era muito comum existir o monopólio comercial. Aí você pode perguntar, mas professor, o que era o monopólio comercial? Nós vamos ver agora. Monopólio comercial era uma prática em que as colônias eram obrigadas a manter laços comerciais apenas com a metrópole. Por exemplo, durante muito tempo, o Brasil foi colônia de Portugal. Então, o que foi que Portugal fez? Criou um monopólio comercial, onde o Brasil era obrigado apenas a comprar produtos de Portugal. O Brasil não poderia comprar nenhum produto, poderia comprar nada de outro país. Não poderia ter laços comerciais com nenhuma outra nação. Tinha que, se precisasse comprar algo, só comprar de Portugal. Por quê? Porque comprando de Portugal, o Brasil ia estar contribuindo economicamente para quem? Para Portugal. Então, Portugal cria essa lei, cria essa norma, né, do monopólio comercial, onde o Brasil era obrigado a manter relações comerciais apenas com Portugal, porque assim iria estar gerando capital e dinheiro para a metrópole, para Portugal. Então, basicamente, isso aí é o monopólio comercial. Então, muitas metrópoles praticavam e faziam isso com as suas colônias, né? Obrigavam as colônias a manter laços comerciais apenas com a metrópole, e essas colônias não poderiam comprar, não poderiam manter laços comerciais com nenhum outro país, ok? Vamos para o próximo slide. Nós vamos agora falar, pessoal, sobre a independência do Haiti.
Em 1492, os espanhóis eles chegam ali na ilha de São Domingos, que hoje se chama Haiti. Então, hoje a ilha de São Domingos atualmente é o Haiti. Então, em 1492, os espanhóis eles chegam à ilha de São Domingos. O que é que acontece? Os espanhóis eles acabam não se interessando pela ilha de São Domingos, porque eles não encontraram lá nada que gerasse capital e dinheiro. Então eles ignoram a ilha, deixam a ilha de São Domingos para lá. Não tem nada aqui que me possa ser útil, que me traga riqueza, então eu vou ignorar a ilha. Então os espanhóis eles deixam para lá a ilha de São Domingos. Vendo que os espanhóis não estavam nem aí para a ilha, o que é que acontece? Os franceses chegam e dominam a ilha de São Domingos. Já que a Espanha não quer a ilha, então vamos dominar. Então os franceses começam a dominar a ilha de São Domingos. Quando os franceses eles dominam a ilha de São Domingos, nessa ilha eles começam a cultivar o quê? Café e açúcar. Então eles dominam a ilha e começam ali plantar café e também começam ali a produzir o açúcar. Detalhe, quem trabalhava com certeza não eram os franceses, não é isso? Então os franceses eles pegam o quê? Eles pegam os moradores ali da ilha de São Domingos e escravizam esses moradores. Então os moradores da ilha de São Domingos eles foram obrigados pelos franceses a trabalhar ali nas plantações. Então os franceses obrigam os moradores da ilha de São Domingos através da escravidão para que esses moradores trabalhassem nessas plantações. Muitos escravos, gente, eles acabaram morrendo por conta dos castigos impostos pelos franceses e por muitas doenças que os franceses trouxeram ali para a ilha de São Domingos. Então, era algo muito perverso, muito severo mesmo, né? Os escravos, eles eram obrigados a trabalhar nas plantações. Se porventura fizessem corpo mole ou não quisessem trabalhar, sofriam inúmeros castigos. Muitos morreram por conta desses castigos e também quem não morreu por conta dos castigos acabou morrendo pelas doenças que os franceses, né, que os europeus acabaram trazendo ali para a ilha de São Domingos. Então, é algo muito triste aí na história. Beleza? Vamos para o próximo slide. Vamos agora falar sobre o processo de independência do Haiti. O que é que acontece, galera? Os escravos eles estavam insatisfeitos. O camarada trabalhar, ser escravo, sofrer inúmeros castigos. Então os escravos eles estavam insatisfeitos. O que é que os escravos fazem? Eles abandonam as plantações de café, eles matam os donos das plantações e ainda eles atearam fogo nas plantações. Então a gente vai perceber aí uma revolta escravista, a revolta dos escravos. Eles não concordando com os castigos, enfim, com a forma que eles eram tratados pelos franceses, eles deixaram as plantações para lá, abandonaram, mataram os donos das plantações e ainda atearam fogo. Então os escravos pintaram e bordaram, né? O que é que acontece, gente? Napoleão Bonaparte, que nessa época ele era o líder de um dos exércitos mais poderosos, que era o exército francês. Napoleão Bonaparte, vendo o que os escravos tinham feito, Napoleão Bonaparte decidiu intervir. Então ele vai até a ilha de São Domingos para tentar acabar com essa revolta dos escravos. Então Napoleão Bonaparte deixa a França e vai até a ilha de São Domingos tentando acabar com a rebeldia dos escravos. Então acontece um conflito entre os escravos e o exército francês de Napoleão Bonaparte. O exército de Napoleão estava ali arquitetando, né, um plano para invadir a ilha e os escravos também, liderados pelo Jean-Jacques Dessalines, eles também começam a fazer um plano ali para esse conflito entre os escravos e os franceses. O lema dos escravos era liberdade ou morte. Como é que termina, gente, esse conflito aí entre os franceses e os escravos? Por incrível que pareça, né, os escravos vencem as tropas de Napoleão Bonaparte, o que foi uma surpresa, porque, como eu disse, nessa época o exército de Napoleão
eram dos mais poderosos e mais preparados do mundo. Então, os escravos vencem as tropas de Napoleão Bonaparte e proclamam a independência da ilha de São Domingos. Então, a ilha de São Domingos deixa de ser dominada pela França e consegue a tão buscada independência. Tempos depois, a ilha de São Domingos se transforma no país que nós conhecemos hoje como Haiti. Beleza? Clarinho, clarinho. Uma observação aqui importante, gente. A palavra Haiti é uma palavra indígena que significa terra montanhosa. Então, teve um longo processo, como a gente pôde ver, para que o Haiti conseguisse a sua independência, conseguisse ali se livrar do domínio francês. Ok? Vamos para o próximo slide. Nós vamos agora falar sobre a independência peruana. Os espanhóis, eles invadiram o território onde hoje corresponde ao Peru e obrigaram a população nativa, a população indígena, a trabalhar sob a ameaça de punição. Ou seja, os índios eles eram obrigados a trabalhar. E se você não quisesse trabalhar, você iria ser punido. Então, os espanhóis eles invadem ali o território onde hoje corresponde ao Peru. Esse território ele era composto por uma população indígena, né? A maioria das pessoas ali eram índios, e esses índios eles foram obrigados a trabalhar. Se não trabalhasse, seria penalizado, seria punido. Quais eram as duas formas de trabalho? Tinha a mita, que era um trabalho obrigatório, que deveria ser praticado pelos índios, e através desse trabalho, os índios eles iriam receber coisas insignificantes, coisas sem valor. Camarada, trabalhar no pesado e ganhar um espelho, por exemplo. Trabalhar e ganhar um tecido. Então, na mita, o índio ele trabalhava e, como pagamento, recebia coisas insignificantes, coisas sem valor. E a encomenda era também um trabalho praticado pelos índios, só que não era um trabalho remunerado. Ou seja, trabalha e não ganha nada em troca. Era como se fosse um tipo de escravidão. Na verdade, era um trabalho escravo. Você trabalhava e não recebia nada em troca. Então, essa é a diferença entre a mita e a encomenda. Na mita, você trabalha, ganha algo em troca, mas é uma coisa sem valor. E a encomenda, você trabalha, mas não é um trabalho remunerado. Você não ganha nada. Então, tanto a mita como a encomenda eram trabalhos praticados pelos indígenas, pelos escravos, ali no território onde hoje se localiza o Peru. Beleza? Vamos falar agora sobre o conflito entre os espanhóis e os indígenas. Com certeza aí os índios não estavam satisfeitos, com o trabalho forçado. Não estavam satisfeitos com a mita e nem com a encomenda. Então os índios, eles entram em conflito com os espanhóis. Então acontece ali um confronto entre os indígenas e os espanhóis. Como é que termina esse confronto? A maioria dos indígenas eles acabam sendo mortos pelos espanhóis. Então muitos índios acabaram morrendo aí nesse conflito. Vai entrar na história dois camaradas muito importantes, um venezuelano e um argentino, o San Martín e o Simón Bolívar. Vendo ali que os índios estavam muitos morrendo, vendo ali a situação indígena, o Simón Bolívar e o San Martín, eles decidem intervir, decidem ajudar os índios. Então, o Simón Bolívar e o San Martín, eles criam um exército para tentar acabar ali com o domínio espanhol sobre os indígenas. Então, acontece ali um conflito entre os espanhóis e os índios, Os indígenas criaram um poderoso exército, liderados por San Martín e Simón Bolívar, e os espanhóis eles são derrotados pelo exército indígena. Então, os espanhóis são derrotados e logo após a derrota espanhola, acontece ali a independência daquela região, de toda aquela região ali que era dominada pelos espanhóis. Então, o San Martín e o Simón Bolívar, eles tiveram uma importância muito grande aí na independência do Peru e também na independência de outros territórios aqui da América. Beleza? Clarinho, clarinho. Vamos agora falar
sobre a independência do México, a independência mexicana. Durante muito tempo, gente, a região onde hoje corresponde ao México foi também dominada pelos espanhóis. Então a gente vai observar aqui que na América, várias nações, vários países ali tiveram dominação espanhola, né? Então, os espanhóis, eles chegam ali no território onde hoje corresponde ao México. Esse território, antigamente, ele era predominantemente composto por camponeses. Então, essa região ali, existiam muitas pessoas que trabalhavam no campo, os agricultores, os camponeses. Os espanhóis, eles dominam o território, e se já não bastassem dominar o território, os espanhóis, eles proíbem os camponeses de plantar nas suas terras. É muita ousadia, não é? Você dominar o território e ainda proibir as pessoas daquela região que viviam da plantação de plantar. Então isso trouxe uma revolta muito grande entre os camponeses. Então, por conta disso, acontece um conflito entre os espanhóis e os camponeses, né? Os camponeses não iam ver tudo aquilo que os espanhóis estavam fazendo e ficar de braços cruzados. Então, os camponeses, eles se juntam com Miguel Hidalgo, José Maria Morelos e o Agustín de Iturbide e entram em confronto contra os espanhóis, porque era inadmissível o que a Espanha estava fazendo, né? Domina o território e ainda proíbe aquelas pessoas que viviam, que dependiam da agricultura para se alimentar de plantar. Então os camponeses se juntam e entram aí em conflito contra os espanhóis. Qual era o lema dos camponeses? Independência ou liberdade. Esse era o lema do exército camponês. Então os camponeses vencem os espanhóis e logo após esse conflito acontece a proclamação da independência do México, ok? Então, se vocês observarem, gente, vários países aí conseguiram a independência, conseguiram a tão buscada independência, não foi de forma pacífica. Tiveram conflitos, tiveram guerras para que isso pudesse acontecer, ok? Vamos agora falar sobre a independência de outro país da América, né? A independência de Cuba. Durante muitos anos, Cuba também foi colônia da Espanha, ok? Então, a Espanha dominava e explorava Cuba de diversas formas. Os Estados Unidos, gente, decidem ajudar Cuba. Então, os Estados Unidos, eles entram em confronto com a Espanha em favor de Cuba. Então, nesse confronto aí, os americanos, eles acabam derrotando os espanhóis. Então, para ajudar Cuba, o que é que os Estados Unidos faz? Tem uma guerra entre Espanha e os Estados Unidos e a Espanha acaba sendo derrotada pelos Estados Unidos. Depois da derrota espanhola, Cuba consegue a sua independência. Então, graças à ajuda americana, graças aos Estados Unidos, Cuba consegue a independência. Depois de conseguir a independência, depois de se livrar ali do domínio espanhol, é criado em Cuba a Emenda Platt. Aí você pode questionar, mas professor, o que é a Emenda Platt? Nós vamos ver agora. Por ter ajudado Cuba a conseguir a independência, os Estados Unidos, eles passaram a ter liberdade de intervir em Cuba quando achasse necessário. Ou seja, eu te ajudei e agora tu vai ter que me ajudar. Eu não te ajudei, Cuba, a conseguir a independência, então agora, pelo fato de eu ter te ajudado, quando eu quiser, eu vou interferir aí nas questões econômicas quando eu achar necessário no país. Então foi isso que aconteceu, né? Então os Estados Unidos ajudam Cuba a se livrar da Espanha e conseguir a independência, só que em contrapartida os Estados Unidos deveria e poderia interferir quando ele achasse por bem ali interferir em questões que dizia respeito a Cuba. Então essa foi a Emenda Platt. Então através da Emenda Platt os americanos passaram a ter total liberdade para intervir em Cuba quando eles achassem necessário, ok? Você sabia, gente, uma informação importante. Uma herança deixada pelos espanhóis no continente americano foi o idioma. Vários países aqui, galera, da América,
fala espanhol. Por quê? Porque esses países foram colonizados pela Espanha. Então é uma herança deixada pelos espanhóis na América, é o idioma. Se vocês observarem, nós brasileiros, nós não falamos o espanhol. Por quê? Porque quem colonizou a gente foi a Espanha? Não. Quem nos colonizou foi Portugal. Por isso que o nosso idioma é o português. Então, se vocês observarem a maioria dos países aqui da América, eles falam espanhol, porque esses países foram colonizados pela Espanha. Nós podemos ver aí, né? Cuba, o México, Peru, enfim, todos esses países têm como idioma espanhol, porque foram países que foram colonizados, eram locais que eram colônias da Espanha. Beleza, gente? Então aqui uma informação importante. Aqui tem algumas referências, alguns links, alguns sites que foram utilizados para a elaboração da aula. Muito obrigado, galera, pela participação de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, fui!